Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Lorena Schiavon, eu sou psicanalista lacaniana. Eu brinquei com a questão do café à noite aí, eu também sou médica de família. Mas o meu caminho, a psicanálise, o atravessou logo no começo da graduação de medicina e foi por onde eu fui seguindo. Fiz meu mestrado em teoria psicanalítica pela Birkbeck de Londres. E faço esse percurso já da clínica tem uns 10 anos. Clínica, supervisões, os grupos de estudo. Então, é um lugar, assim, que me é muito caro. É, Vou passar a bola para o Raimundo para ele se apresentar um pouquinho, e aí eu vou começar um pouco dessa discussão sobre supervisão, para a gente pensar alguns pontos teóricos também. Eu trouxe como eu queria trazer algumas citações para a gente embasar um pouquinho também a nossa conversa. Eu trouxe a apresentação do slide, que aí dá para a gente ir acompanhando, mas vou tentar ser breve também para a gente poder ter tempo de discutir. Diga aí, Bom, Raimundo. espero que tenhamos mesmo. Pessoal, boa noite. Meio de informação que se minha voz sumir no meio do caminho, que ela passou o dia sumindo. Mas vamos ver se ela consegue sustentar até o final. Eu me chamo Raimundo, estou aqui na outra América, né? Lorena está em uma, a gente tá na outra. No interior aqui do Brasil, especificamente no Rio Grande do Norte. Além de psicanalista e supervisor, atuo na educação, desde o berçário ao fundamental maior, e às vezes no ensino médio também, especialmente com crianças e adolescentes. A psicanálise me encontra, né, quando a grande maioria de vocês, acredito, se forem psicólogas ou psicólogos, na graduação, no momento que eu não queria mais estar lá, estava para trancar, então posso dizer que eu concluí a graduação, porque enquanto a psicanálise por lá, e segui com ela e sigo até hoje, né, nas escutas de crianças e adolescentes especificamente. E joguei a bola para a Lorena para que a gente pudesse pensar algumas questões que fomos percebendo ao longo da divulgação da proposta que não eram só nossas, em relação à supervisão, às diferentes modalidades e, sobretudo, do lugar dela na nossa formação. Nos parece, ou nos pareceu, e me parece especialmente, que a gente fala muito de análise e de teoria, mas a supervisão parece algo já posto, é assim, pronto, né? Mas ela tem um papel decisivo na escuta dos casos que fazemos e especialmente em como conduziremos este no depois, inclusive na tomada de decisões de que referências usar ou que caminho tomar a depender do caso, da questão ou da supervisão, por exemplo, que tenhamos, né? Mas bom, vamos ver o que é que a Lorena tem a nos dizer sobre isso e depois certamente escutá-las para que possamos construir aí algo que possa fazer sentido e que reverbere também nas nossas formações. Joia, bora lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela. Aparece aí para vocês? Já carregou? Joia. Bom, e a ideia também é que seja um movimento mais fluido, né? Eu sempre falo nos meus grupos de estudo, de supervisão. Se vocês quiserem falar, abre o microfone, né? Se eu não ver a mãozinha levantada, pode falar direto. A ideia é que a gente faça essa palavra circular mesmo, conforme eu for trazendo aqui alguns exemplos, algumas citações para a gente poder trabalhar. E, assim, foi até um desafio de como a gente chegaria, né, ao tema, porque o tema geral a gente sabia que seria supervisão. Mas poder afunilar isso um pouquinho mais e pensar quais eram os nossos pontos de questões, a gente percebeu que todas elas vinham com o escopo da prática, de como que a gente vê isso na nossa clínica, na nossa formação. Então, por isso que pensamos, né, a supervisão como um dispositivo que interroga a prática. Falamos muito sempre sobre análise, sobre o estudo individual, o estudo em grupo, e a supervisão acaba tendo poucos momentos de referência em que o Lacan fale explicitamente sobre supervisão. Então, por isso que eu achei interessante a gente ir se situando pelas citações, para a gente entender que, apesar de falar pouco, ele falou algumas coisas, então a gente precisa também estar atento a isso que ele fala.
A primeira citação, eu gosto bastante dela, não está nos escritos, nos seminários, nem nada, está nas intervenções avulsas dele. E aí foi uma conferência que ele fez para a Columbia University. E ele falou o seguinte, né, nessa conferência. Eu, muitas vezes, nos meus controles, aí só um parênteses, a gente vai falar sobre esse termo controle um pouquinho mais para frente. Eu, muitas vezes, nos meus controles, pelo menos no início, eu antes encorajo o analista, ou aquele que se considera tal, encorajo ele a seguir o seu movimento. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente ter em mente, então, que um dos papéis do supervisor é encorajar e incentivar o analista no desenvolvimento de sua clínica. Uma supervisão que não se propõe a isso, ou que se propõe justamente ao contrário, de desestimular, tirar um incentivo de críticas que não colaborem com o andamento daquela clínica, a gente deveria questionar se isso é de fato uma supervisão. Acho que a gente precisa ser crítico em quais são os espaços que a gente vai circulando, e eu acho que esse ponto sobre a supervisão é um que me chama muita atenção. É, não é incomum, vocês certamente já escutaram coisas do tipo de supervisores pontuarem algumas coisas como: ah, será que não é melhor desistir da clínica? Ou isso não é coisa de analista? Frases que tenham essa entonação, que tenham essa conotação de um total desestímulo e de serviço à clínica daquele analista. Então, esse não é o papel de uma supervisão. A gente precisa estimular, cobrando, claro, mas estimular, incentivar para que aquela clínica tenha uma autonomia, que tenha uma liberdade, que permita com que o analista tenha um estilo, claro que sempre respeitando a técnica. Então é importante a gente lembrar e fazer essa pergunta: minha supervisão, ela me encoraja a ser um analista melhor? Se ela encoraja, então vamos ficar nela. Se não encoraja a ser um analista melhor, talvez seja melhor repensar esse lugar. Então, se o Lacan fala isso, né, de incentivar, de encorajar, e ele, que era todo turrão ali, ele encorajava os seus supervisionandos, então fica aí uma interrogação para a gente de por que que os espaços de supervisão acabam voltados muito para uma noção de controle, por exemplo. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre o termo ainda, mas eu acho que agora de início a gente tem em mente esse lugar da supervisão precisando ser isso que nos encoraja a seguir o nosso movimento da clínica. E aí, por que que a gente precisa fazer supervisão, né? A gente pode ter várias respostas teóricas no sentido de para poder lidar com a transferência, para aprender a ler melhor o caso. Todas essas são respostas válidas, mas tem essa citação que está nos outros escritos que traz o real motivo por trás de tudo, que não só a nossa formação, o Lacan traz. Como não ver que a supervisão se impõe desde o momento desses efeitos, antes de mais nada, para proteger aquele que aí comparece na posição de paciente? Então, é um espaço, em que alguém confia na gente, a escuta de coisas que às vezes não foram ditas em nenhum lugar para nenhuma pessoa. É onde as pessoas confiam as dores, as angústias, as queixas, as conquistas também. Então, a gente precisa proteger, a gente precisa ser ético com aqueles que nos confiam essa escuta. Então, a supervisão é um movimento ali de atenção também com aqueles que nos endereçam os seus sofrimentos. Então, para além de todos os aspectos formativos, é um compromisso ético com essas pessoas que a gente recebe. E tem essa noção do aprender a ler melhor, né? Então, no seminário 10 o Lacan coloca que neste lugar da supervisão, certamente existe um limite em que o controle externo se detém, mas não é mau sinal ver que aqueles que participam dessas duas posições, pelo menos aprendem a ler melhor. Olha como Lacan coloca, ele coloca nas duas posições. Ou seja, tanto o supervisor quanto o supervisionando aprendem a ler melhor.
Então, para quem supervisiona, também é uma responsabilidade estar ali escutando sobre a clínica do seu supervisionando. É todo um movimento de troca. Por isso que uma das diferenças, né, se a gente pensa, tá, quem que é o supervisor? O supervisor é aquele que está por fora da relação transferencial. Às vezes a gente tem uma ideia de que é alguém então mais experiente ou que sabe muito. É claro que a gente vai confiar como supervisor pessoas que a gente atribua um certo saber, mas pessoas muito jovens, por exemplo, podem ter umas sacadas de leitura de caso muito bacanas. Então, para a gente não ficar engessado nessa noção de hierarquização do saber enquanto um poder. Então, a gente poder pensar, tá? Será que esse analista, né, esse supervisor, vai me ajudar com a minha clínica? Essa é uma pergunta base ali. Será que vai aprender a ler melhor os casos? Isso é uma pergunta também que norteia. Alguém abriu o microfone? Não sei se foi para falar ou se foi sem querer. Vou continuando mais um pouquinho aqui. E aí, a gente pensou em três pontos para trazer. Primeiro, eu contextualizei um pouquinho sobre a supervisão, para a gente ver que tem material. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a autorização do supervisor. A gente fala um pouquinho sobre controle e vai para as modalidades de supervisão, né? A autorização do supervisor não tem nada que Lacan tenha dito especificamente sobre esse processo de autorização, mas a gente consegue fazer uma analogia com relação à formação do psicanalista, a essas leis da sexuação, essa inserção da relação sexual e a questão do supervisor. Então, tem vários pontos vários textos que o Lacan coloca que o analista se autoriza de si mesmo, de si próprio. Então, por exemplo, nesses dois textos que eu indiquei aqui, Proposição de 9 de outubro de 67 e Nota Italiana, lá tem escrito desse jeito, né? O analista se autoriza de si mesmo. Ponto. Mas no seminário 21, nessa lição de 9 de abril de 74, ele faz a complementação dessa frase. Ele está trazendo sobre o ser sexual. E aqui pensando nessa noção de ser sexual e desse analista ali que vai atender. E aí ele fala, né? Ele só se autoriza de si mesmo, e aí ele coloca: eu acrescentarei, e de alguns outros. Então, quem são esses outros? São os pares, são aqueles com quais a gente está lidando no laço social, com que a gente está convivendo no campo psicanalítico. Esse processo, quando a gente lembra ali, acho que estou falando para analistas, né, que se lembram dos seus processos de autorização, não é sem angústia. Né? Tem toda aquela noção que a gente vem muito com a ideia acadêmica da coisa, de que você faz uma formação de um determinado tempo, né, 4, 5, 6 anos, e ao final você recebe ali um diploma que te autoriza a atender, né? Então, com a psicanálise, a gente percebe que tem uma inversão dessa lógica academicista, e essa autorização vai passar por si desse momento de um autorizar-se, mas também pelos pares. De ser visto, ser reconhecido como aquele que é um analista. E com a supervisão não é diferente. Então, o que que acontece geralmente? A gente está entre colegas aqui e aí alguém começa a perguntar para vocês: Ah, você está dando supervisão? Eu queria marcar uma supervisão com vocês. E aí você pensa assim: caramba, eu não supervisiono, eu não sou supervisora. Mas com Lacan, seminário 3, finalzinho do seminário 3, ele fala muito da noção do eu sou, ele vem do tu és. Então, não tem como eu falar eu sou psicanalista de forma isolada, de forma desarticulada, porque o eu sou vem do tu és. Então, esse tu és são as pessoas reconhecendo a gente desse lugar. Ah, você atende? Eu queria que você atendesse meu filho, minha filha. Eu queria que você me atendesse. A mesma coisa com relação à supervisão. Ah, eu tenho um caso aqui e lembrei de você, e queria discutir esse caso com você. Isso é um formato ali, um molde de um ensaio de uma supervisão. Então, para a gente lembrar tanto desse momento de autorização da gente enquanto analista, mas pensando que em algum momento também vocês vão passar por esse movimento de autorização enquanto supervisores. Pode falar, Maria Cecília. Oi, boa noite. Boa É, noite. acho bem pontual essa colocação que você fez agora, Lorena, de que
É o analista o supervisor, perdão, é aquele que está de fora da relação transferencial, né? Porque eu sempre ouvi que o supervisor precisaria ter muito tempo, né, de clínica, se a gente pensar alguém com, sei lá, 10, 15 anos de clínica, e não é isso, é alguém com o olhar ali de fora, né? Que não está ali, de repente, sendo invadido pelo imaginário, né? Ou seja, Isso. alguém com esse olhar, né? Eu acho bem interessante. Até isso que você está trazendo de eu sou e tu és, porque é assim que começa, né? Ah, você faz supervisão, você não faz? Aí você começa a perceber esse lugar. É, a gente vai se percebendo e às vezes causa até um estranhamento, né, Cecília? De assim, nossa, mas eu não atendo, e aí alguém tá te demandando um atendimento. Nossa, mas eu não supervisiono, e alguém tá te demandando isso. Então tem tudo a ver, e eu acho que esse ponto de estar por fora da relação transferencial é importante também. Senão a gente cria essa hierarquização. E aí vira assim. Fulano, que fez supervisão com Cicrano, que fez supervisão com Beltrano, que fez supervisão com Lacan. Quase que uma árvore genealógica ali de com quem se fez supervisão ou de com quem se fez análise. Isso acontece também. Então, a gente ter esse ponto ali do o importante é de estar esse por fora da relação transferencial. Mais algum comentário, alguma coisa até aqui? Não avanço mais um pouquinho. Joia. E aí, pensar nesse termo controle, né? Se a gente faz uma revisão bibliográfica, né? Eu vou até. Eu falo que eu faço a D de graça do Felipe Alves, que tem o buscador de referências. Ele tem um buscador de referências que é absolutamente incrível. Você coloca os termos, você pode combinar até três termos. E ele faz uma busca nos escritos, nos outros escritos, nessas intervenções avulsas, nos seminários, em português, em francês. Enfim, é ótimo para pesquisa em psicanálise. Então, se a gente faz uma pesquisa lá, faz uma revisão bibliográfica sobre o termo supervisão, a gente encontra X citações lá no português. Quando a gente coloca controle, a gente já acha mais um bocado. Em francês, quando a gente coloca controle, a gente acha mais citações ainda. Então, por exemplo, essa que eu retirei aqui, eu trouxe essa específica do seminário 10, porque no seminário 10 da edição da Zaha ela não tem. Então, é uma citação que fala assim: é bom para mim oferecer-me a esse controle ou oferecer-me a supervisão que eu reconheça nas palavras daqueles que analiso algo diferente do que está nos livros. Então, ele já faz uma indicação aí, técnica, de que é válido, é importante estar nesse processo de supervisão. E aí ele fala nesse controle. De onde vem isso, né? Em francês, a palavra supervisão, uma das traduções, é como supervisão, uma palavra parecida, mas a outra é como controle. Então, há uma equivalência no francês entre supervisão e controle. Agora, qual que é o problema semântico que isso traz para a gente? É das supervisões que de fato viram controles, controles da clínica, controles de quantos pacientes ali se tem, de como que é o estilo do analista, de quantas supervisões está fazendo toda semana, ah, então já não é um bom analista. Então tem todo um tipo de controle que é exercido, que esse sim a gente precisa entender que não é o que o Lacan estava colocando ali. Tem algo que é da terminologia do francês, mas que politicamente acaba sendo empregada como uma forma de controle. Se a gente for pensar até na própria dinâmica das escolas, tem algumas que vão se pautar nesse certo controle das supervisões, né? Então, a gente poder pensar um pouquinho nessa etimologia da palavra, então dessa tradução que já vem meio atropelada, vem com um termo que não é familiar, não é o comum para gente. Tanto é que nas outras citações que eu coloquei aqui ele colocou controle também em algumas, né? Ó, limite em que o controle externo se detém. Aqui ele coloca como supervisão, mas aqui na primeira ele colocou como controle nos meus controles. Então, tudo isso faz a gente pensar mais na etimologia, de onde vem essa palavra e a semântica toda envolvida, do que em que de fato deva haver um controle. Então, por exemplo, né, essa outra que está no seminário 23.
Ele fala que é um luxo poder supervisionar. Não um luxo no sentido de é para poucos. Ele coloca: acontece que tenho o luxo de controlar, como chamamos, um certo número de pessoas que se autorizam, segundo a minha fórmula, a ser analistas. Aqui, luxo no sentido de é um privilégio alguém confiar a sua clínica a mim, né? É um privilégio poder acompanhar essas pessoas que se autorizam analistas a exercerem a sua clínica, né? E isso que é interessante também ele falar. Aquilo que ele vê na teoria, que ele construiu teoricamente, ele vê no caso, né? Eu tive que tirar um monte de citação, porque senão eu ia me prolongar muito e não ia dar tempo da gente conversar. Mas tem uma outra também que ele fala mais ou menos no sentido assim de é, é importante que a gente veja a teoria ali nas frases, naquilo que o paciente nos traz, porque é uma forma da gente perceber que não há separação entre teoria e clínica, tudo é uma coisa só, né? Então ele fala bastante sobre essa importância. Diga, Helder. Eu quero trazer uma coisa que às vezes pode passar, é essa coisa do luxo, do privilégio de poder acompanhar aqueles que eu faço a supervisão. Porque às vezes o supervisor acaba sendo alguém que tem uma postura diferente dentro do processo. E eu acho que é bacana essa posição que ele se coloca, no sentido de eu tenho o luxo, eu tenho o prazer de acompanhar essas pessoas. Eu acho que essa imagem é muito preciosa para quem quer ser um supervisor, que é o acompanhamento, que é a ideia que às vezes escapa, né, no português do supervisor, que tem uma visão superior, que tem uma visão Superior, cima, perfeito. né? Que está ali olhando de cima e percebendo, olha, isso aqui pode dar ali. É como se fosse um mapa, né? Ele está ali com uma ideia de mapa, traçando e vendo as rotas, mas sem eu não quero usar palavras arrogância, porque às vezes nem é isso, mas às vezes pode beirar um pouco. Então, se essa. E é interessante porque não se lê assim, né, o Lacan. O Lacan não, a gente não imagina esse Lacan carinhoso com os seus supervisionandos em muitos momentos, né? Pelo menos esse que é vendido por Millet, vendido por alguns. Acho que será bacana a gente pensar, já que estamos aqui pensando em supervisionandos e um possíveis supervisores, esse detalhamento, dessa qualidade de estar junto, ser um privilégio acompanhar o outro e não você está sob o meu comando, né? Acho que é o meu controle. Acho bonito isso que você traz, Controle. Lorena. É muito interessante isso. Quando você for falando superioridade, mas não é bem isso, a gente pode pensar muito no lugar de mestre, né? É claro que, em alguma medida, o supervisionando vai colocar ali no lugar de alguém que tem um saber. Mas quando é o supervisor que se põe nesse lugar de mestre e de que tem o saber. Aí não há supervisão possível. Aí é controle, aí é outra coisa, como a gente foi trabalhando. E é isso mesmo. Não é como se o supervisor estivesse fazendo um favor para nós em nos supervisionarmos. Ah, eu sei mais, eu vou ajudar essa pessoa aqui que está começando, coitadinha, não sabe de nada ainda. Não, ele coloca como é um privilégio poder acompanhar. E quem supervisiona aqui sabe. Como é? Eu falo que eu sou uma supervisora emocionada, assim, porque eu vibro com essas conquistas que os meus supervisionandos têm. E quando vê mudança no caso, você tá um caso difícil, você pensa por um lado a intervenção, pensa pelo outro, ajusta e nada, e daqui a pouco o negócio funciona. Então isso é muito bacana. E é curioso, né? Porque não é a imagem que a gente tem do Lacan. O Lacan como turrão, como grosseiro, ele devia dar umas nos supervisionandos dele. Devia ser duro, devia falar as grosserias dele, devia. Mas quando ele vai transmitir a teoria sobre o que é uma supervisão, a gente viu ali sobre encorajar e sobre é um privilégio poder acompanhar os meus supervisionandos. Diga, Cecília. E eu acho isso importante, né, de também ter essa escuta, ou seja, para aquele analista que está trazendo o caso, né, essa palavra luxo eu acho que é bem legal, né, assim, o luxo, você me confiar a sua clínica, né, para que eu tenha esse olhar, de que, ou seja, faz sentido isso que eu estou falando para você,
né? Ou seja, a escuta é sua. O que que você acha? Porque senão parece que o supervisor está lá, né, como ali um suprassumo vendo tudo que você não está vendo, né? Então tem inclusive grupos de supervisão que tem essa coisa né, de deixar o analista sem graça, ou seja, tem que ter muito tato naquilo ali, porque a clínica, quem está ouvindo é o analista, né? Sim, eu vou terminar a minha fala exatamente com isso que você falou, só que com outras palavras. Achei muito interessante o seu comentário, que é sinal que a gente está alinhado ali nas ideias. Bom, vou continuar mais um pouquinho aqui. E aí a gente entra na polêmica, né? Que é polêmica maior do que existe supervisão em grupo, não existe. E aí fica todo um negócio. Então, só eu trouxe essas duas para a gente ver algo que poderia embasar. Não tem nenhum lugar falando que existe, não existe, pode, não pode, mas tem algumas direções que fazem a gente pensar, pelo menos, que lugar é esse, que lugar seria esse. Então, o seminário 2 ele coloca a supervisão como um agrupamento. Então, se é um agrupamento, pode ser de dois ou mais. Penso a partir desse princípio. E ele fala em seminário de supervisão. Ele fala que a supervisão é a técnica na qual vocês se formam na prática, no chamado seminário de supervisão. Então, aqui ele não está falando também de um momento individual com supervisionando, ele está falando de um seminário. Muitos estudantes escutavam o Lacan falar e proferir lá os seminários dele. Então, não era algo também individual. Então, a gente pode entender, por exemplo, enquanto modalidades diferentes. É diferente fazer uma supervisão individual de uma supervisão em grupo? Talvez tenham alguns pontos ali de diferença. Vou trazer um pouco do relação ao grupo, né? Estar em grupo favorece a comunicabilidade do nosso fazer analítico, da gente poder falar sobre o que a gente faz além de trabalhar o respeito ético quanto aos pares. Foi o que a Cecília falou. Um lugar que faça com que as pessoas se sintam desconfortáveis ou constrangidas por apresentar um caso, não estão fazendo os princípios básicos ali do que é uma supervisão. Então, o estar em grupo favorece isso. E na supervisão individual, pode ser para aquilo que não foi possível comunicar em grupo, seja por uma questão pessoal do analista que levou o caso. Então, tem um momento individual para poder abordar isso, ou é uma particularidade da clínica, que ele não se sente à vontade em expor para um grupo. São lugares diferentes, mas que acolham as dificuldades e os impasses. O que que pega muito também, eu acho que é minha visão, né? Minha opinião agora, que é com relação à nomenclatura. Muito do que se discute, muitas das pessoas que falam que não existe supervisão em grupo, fazem outros tipos de modalidades. Eu até coloquei aqui como outros nomes: seminário de caso clínico, discussão de caso, oficina de caso, ateliê de caso. Então, qual que é a diferença na prática de um grupo de supervisão para um seminário de casos clínicos, para um grupo de discussão de casos, uma oficina de casos clínicos, um ateliê da clínica? Então, em essência, a princípio seria o nome. O importante é a gente entender qual que é o funcionamento desses espaços. Como que funciona? Como que favorece ali o respeito ético quanto aos pares? Como que isso incentiva ou não incentiva uma clínica? Como que isso ajuda um supervisionando a caminhar com seus casos? Porque, em essência, é isso, né? Eu já até me prolonguei mais um pouquinho, pedi desculpa pro Raimundo. É, foi o que a Cecília falou. A supervisão é do supervisionando. Precisa servir a ele. Se não é a ele, então tem alguma coisa que não está funcionando. Então, fui trazendo as citações para a gente ir amarrando. Foi legal que vocês já foram discutindo alguns pontos no decorrer, né? Agora eu vou passar a palavra para o Raimundo e a gente abre de novo para discutir um pouquinho mais. Olha, eu não achei que você se prolongou, tá? Eu Ah, coloquei até o reloginho aqui, que eu estava programando falar em 20, falei em 25, então tô hum, dentro aí. fica tranquila. Bom, depois dessa exposição potente, né? E a gente já havia falado dessas citações, na verdade.
muito pelo efeito delas, né, que propomos esse espaço. Mas pretendo tensionar três coisas e uma modalidade que não apareceu aí, de propósito, que é a supervisão de cunho institucional, né? Mas chegaremos. O primeiro ponto, para além de todos do que a gente já conversou aqui com a Lorena, que em se tratando de psicanálise, há sempre o viés político da coisa, né? Por isso que eu comecei a dizer, a gente fala muito da questão teórica e da análise, mas a supervisão, ela some, né? Escorrega ali, né? Tanto é que temos uma modalidade imensa de nomes, de nomenclatura, de forma de fazer, e algumas recebem nome de possível, outras não possíveis, não existem, não pode ser feita. Mas, bom, acontece e deve estar acontecendo, inclusive nesse momento, enquanto estamos aqui, alguém deve estar supervisionando o caso, individualmente, institucionalmente, no ateliê, no grupo de discussões clínicas, no grupo de supervisão, enfim, com N possibilidades que a fonética nos permite fazer. E aí, o que é que acontece? Qual que é o elemento político da supervisão? Quando pensamos no aspecto institucional, podemos colocar tanto as escolas tradicionais de psicanálise como as instituições públicas. Comecemos pela primeira, então. Numa escola de psicanálise, se tem, né, alguém como a Lorena bem citou, disputando os espólios teóricos do Lacan, né, de ser o herdeiro, por exemplo. Toda semana aparece um. E esse herdeiro terá uma leitura de supervisão, consequentemente de clínica, consequentemente de teoria. E aí é que aparecem os elementos muito presentes nas respostas de vocês. Na última perguntinha do questionário de inscrição para essa conversa, que era qual que é o interesse, né? E de fato, grande parte de nós, a nos deportarmos com os aspectos da nossa formação, temos momentos de incerteza e momentos de não ajustamento a algumas propostas. Como assim, Raimundo? Incertezas e não ajustamento a algumas propostas. Porque parece que elas não são para gente, né? Eu recebi uma indicação, por exemplo, da Lorena e ficar assim, opa, a Lorena me indicou, eu estou sendo visto, como assim, né? E aí a gente volta para a citação, né? Dos pares, dos congêneres, né? Enfim, tem uma série de sinônimos para isso, de reconhecimento do outro, desse saber no campo. E aí, com a supervisão, acontece uma sacada interessante, né? Tem os colegas que para cada caso, né, se é um caso de psicose, discurso psicótico, se é um caso de neurose, se é uma criança, para cada um se tem um supervisor, né? Tem esse aspecto também, que aí me leva a pensar o ponto teórico da supervisão. De onde é que a gente referencia, por exemplo, o lugar do supervisor, né? Como Lorena colocou, não se tem explicitamente uma citação. Olha, ao supervisor cabe dar conta dos 27 seminários, dos textos avulsos, dos escritos e dos outros escritos em ordem cronológica. Não. Até porque isso é quase impossível de ser feito. Diria que é quase um real da formação da nave. Enfim, por aqui eu acho que faz mais sentido ir pelo caminho que te provoca. Então, enfim. E o que é que acontece? Se a supervisão não tem esse arcabouço teórico tão bem definido, então há de se pensar mais na sua função e a função para a nossa clínica, para os casos, e como nos relacionamos com esse dispositivo do que qualquer outra coisa. Se uma supervisão não for tratada como um lugar para se falar do caso e, como vocês já bem colocaram aqui, ser um espaço do supervisionando, é só mais um espaço para o analista expor seu poder, como em alguns casos acontecem, né? De imposição de certezas, de juízos de valores e de preconceitos outros, que mais uma vez pode estar acontecendo nesse exato momento. E aí, assim como a gente escuta falar de análise didática, assim como a gente escuta falar de análise do eu, há diferentes formas de fazer supervisão, né? Bom, em grupo há quem coloca ouvintes e analistas, né? Qual que é a diferença? Não, o analista apresenta o caso. Mas somos todos ouvintes ali naquele instante, né? Estamos ouvindo os casos e também em algum momento nos colocaremos como ouvintes, né? Na medida que isso também perpassa por quanto se sente bem para falar do caso, com quanto se sente seguro para comentar do caso, que eu acho que é uma outra marca
do campo analítico, né? A gente tem receio de falar para as pessoas, né? Há sempre uma marca de que a gente está esquecendo alguma coisa ou que está errando alguma coisa. E bom, se analisarmos uma das primeiras citações, não era bem isso que o Lacan pensou quando instrumentalizou este dispositivo, né? Inclusive, pulando algumas casinhas, se a supervisão, como Lacan escreve, né, não se institucionalizou dessa forma, se acessarmos um texto que vai na mesma linha dos dois que a Lorena citou, a preposição, né, e a nota italiana, tem um texto subsequente um pouco depois chamado Carta de Dissolução, né? É o Lacan acabando com a escola. Então, subentende-se que ele encerra a escola, dissolve a escola, mas ele não dissolve o ensino. E aí a gente volta para os mesmos aspectos da primeira frase citada aqui, né? Mas de quem é a supervisão? Qual que é o elemento político? Se essas divisões não estão postas na letra da técnica, quem que as pôs? Então, é uma invenção de nosso tempo? É assim que as supervisões funcionam ou elas vêm de outro lugar? E aí a gente chega num aspecto muito curioso. Se procura-se uma supervisão para entender como conduzir um caso de uma maneira que ele avance, ou para tirar ali nossas dúvidas, por que não, né? Ou um pouco mais freudiano, aparar as arestas, limpar os óculos, né? Para conseguir ver algo fora por alguém que não está na relação transferencial do caso, mas como supervisionando, e por isso me parece ser tarefa do supervisor ler essa própria dinâmica da transferência do caso. Como é que se escuta, então, por exemplo, esse não saber em jogo enquanto nós? Que bom, parece ser uma advertência nossa também não ter um saber prévio do que fazer no caso, mas orientar o supervisionando o que fazer com isso, né? E aí, nessa hora, é que participa também um aspecto da ética muito forte. Será que um analista que se nomeia como psicanalista tem um engajamento diferente da supervisão, como alguém que não se diz psicanalista, por exemplo, não se vê autorizado nesse lugar, assim como um supervisionando, né? É muito curioso que a gente sempre fala das coisas em psicanálise lacaniana como alguém reconhecendo essa função na gente. Mas, bom, será que nós que aqui estamos, que supervisionamos, nos damos conta disso, assim? Puxa, eu supervisiono casos, né? E aí, né? Leva para que lugar? Como é que isso fica ali naquele espaço do entre? Como é que isso nos atravessa também? Acho que era algo que queria deixar marcado para vocês. E aí, a Lorena não disse, mas eu vou dizer, ela pesquisa também finais, né, de análise, digamos assim. Há um fim, chega uma época que a gente consegue apurar tanto o ouvido, do qual não precisemos mais supervisionar casos, por exemplo. Atravessa ali um fantasma também da supervisão para brincar, né? E chega um momento, bom, não preciso mais de supervisionandos, já consigo seguir sem precisar analisar os efeitos de uma transferência, de um discurso, enfim, no caso. Ou mais ainda, é possível manter uma clínica psicanalítica ou não, né? Mas aqui nós estamos falando psicanalítica e, sobretudo, lacaniana, acredito eu, na sua grande maioria, sem uma supervisão, sem ter ali um espaço para conseguir, por exemplo, colocar, né, nossas inseguranças frente a determinados temas, ou para se dar conta que não deu, né, a devida atenção a alguns temas, como recentemente temos observado um engajamento maior em discussões voltadas à raça, etnia, à questão de gênero, a pautas territoriais, né? Por exemplo, certamente se vocês pararem para analisar, a clínica de vocês tem uma marca, né, de quem são as pessoas que te procuram e de que lugar elas estão, né? Por aqui, por estar no Nordeste, muitos outros do Nordeste me procuram, quer estejam no Nordeste, quer estejam fora do Nordeste. Subentendem que há, né, outros aspectos dessa discursividade com as quais eu não estranho. Não há garantia nenhuma disso, mas é o que dizem. Faz parte dessa posição de saber da posição que eu ocupo como analista para eles, né?
Será que isso passa também na supervisão? Quando me apresentei, falei umas 50 vezes de crianças e adolescentes, por exemplo. Não tem um sujeito adolescente, não tem um sujeito criança, não tem um sujeito adulto. Tem um sujeito. Mas há outros elementos envolvidos numa clínica com adolescentes e com crianças que me parecem requerer, né, outro tipo de engajamento do que com a clínica com adultos, por exemplo. Pode ser que aconteça, mas vocês conseguem pensar em algum paciente adulto pintando uma tela com vocês assim? Ou fazendo boneco de massinha? Não sei. Pode ser que aconteça. Ou pode estar acontecendo agora. Mas bom, vê como há um outro elemento, né? Vocês imaginam um paciente levando o pai e a mãe com 50 anos para a clínica para vocês fazerem uma entrevista devolutiva, né? Então, tem algumas diferenças também que entram em jogo, que também participam desse processo político, teórico e ético. Mas então, nesses espaços de grupo, né, para chegar nas instituições, há três coisas que se confundem muito. Primeiro, qualquer instituição, né? Se você está inserido numa equipe multi ou interdisciplinar. Segundo, os embates discursivos, para não chamar de político. E o terceiro, mas não menos importante, os outros olhares, né? E esse último acontece também em grupos, ateliês, bom, espaços de agrupamento de pessoas que dissolvem do mesmo rigor teórico psicanalítico, né? Que é aquela coisa, será que eu falei bem? Será que eu articulei tal certo, aquele conceito? Essa construção faz sentido? Bom, essa marquês aqui é significante, será que não é, né? Mas o caso é teu. Então, nitidamente, aparentemente, quem terá mais notícias sobre o caso, bom, somos nós que estamos levando ele. Mas no contexto institucional, que é a outra parte desse trabalho, né, por aqui, não raramente há outro embate. Por quê? Outros saberes terão outros objetivos, né, na sua conduta. Talvez, numa clínica multi, alguém da psicopedagogia clínica ou institucional estará mais interessado em observar aspectos motores, aspectos cognitivos, né? O movimento do lápis, se cobre, se pinta, se reconhece números, se reconhece letras. Alguém da psicomotricidade vai se preocupar com o desenvolvimento da musculatura motora fina e grossa, da lateralidade, enfim, de outros movimentos, né? Um psicólogo, inserido nesse lugar, vai se preocupar com os aspectos emocionais, com as habilidades sociais e, sobretudo, né, com o que ele interage com os demais profissionais, ou se tiver essa criança em grupo, com as crianças. E o psicanalista faz o que com tudo isso? A gente tem uma ideia muito engraçada, e eu digo engraçada porque de vez em quando encontro com outros colegas que dividem esse espaço também, de que a gente leva uma má fama, né, que não se engaja bem com outros profissionais quando se está em espaços públicos, né? E aí, tenho descoberto que tem algumas pistas porque é que isso acontece, né? Fica muito com aquela fama que a gente fica insistindo assim em coisas para alguns outros espaços irrelevantes, né? Que seriam, por exemplo, mas ele não está pedindo isso, ele está querendo dizer aquilo, né? Não, não é que ele não brinca funcional, é que ele brinca sim. E aí, uma disputa de tentar trazer à tona uma certa singularidade que tende a ser dissolvida no meio disso tudo que parece que tem que ser observado para dizer, bom, temos um paciente. Aliás, temos um trabalho. E no meio disso tudo, para além de 50 textos que vocês pesquisarem com essas duas palavras, né? Psicanálise lacaniana e clínica interdisciplinar, vocês vão achar a teoria dos quatro discursos, né? De que um faz frente àquilo, um faz borda naquilo, enfim. Quando a gente chega nesses espaços, pode até ser que isso exista. Mas até chegar nisso, tem que achar se tem papel, tem que olhar se tem caneta, tem que ver se consegue, enfim, montar uma oficina. São outros rolés que participam também da política que comentei anteriormente. E essa parte não tão glamourizada parece que não aparece como uma questão também. Esbarra justamente no outro aspecto, né? Quando a gente fala de tripé, e Lorena falou também de formação, a gente tende a ideia que tem que mantê-lo a todo custo. Uma análise, uma supervisão e os estudos teóricos.
No meio disso tudo entram livros, no meio disso tudo entra uma análise que às vezes não é barata, no meio disso tudo entra a supervisão que também não é barata. Então, se eu não consigo pensar no fim para uma análise, não consigo pensar no fim para a supervisão, então muito provavelmente terei que pensar no fim da clínica, porque vai ser difícil manter os três funcionando, né, simultaneamente. E aí a gente esbarra de novo no problema político. Qual, qual que é a formação que temos ofertado, por exemplo, que a gente não consegue pensar no fim das coisas, ou melhor dizendo, na necessidade dessas coisas para a nossa formação no lugar em que estamos? Então, se pudéssemos resumir a proposta e discutir isso com vocês, seriam três pontos. Primeiro, que há uma transferência em jogo também na escolha da supervisora do supervisor, porque isso impõe um estilo para a supervisão e até, se pode dizer, como se sente bem para fazê-lo lá. A segunda, quem são estes pares com quem tu supervisiona e de onde eles vieram, que é que comem, de onde vivem, enfim. Foi indicação? Viu na rede social, que é muito mais provável? Ou encontrou, por exemplo, um seminário do cara da escola que conheceu Lacan, né? É uma possibilidade. Ou, por último, mas não menos importante, não, supervisiono com esse cara porque ele faz parte da escola que eu estou e para eu ser membro dela tem que fazer análise com o outro e, consequentemente, supervisão com este, né? E a gente volta para a carta de solução de novo. Ah, uma escola que foi dissolvida, mas não sei se chegamos lá. E aí, sem chegar lá, a gente não consegue pensar uma transmissão que suporte a transferência de trabalho, sobretudo, mas analítica também. Porque numa transferência analítica, há de se pensar também como é que a gente responde a essa demanda que o paciente traz, que o supervisionando traz. De que lugar, especialmente. Para que a gente entenda de onde ela vem. E aí a gente não se pergunta mais, ou se apresenta mais como eu sou, mas como ocupo também esta função. Isto é, de supervisor. A coisa para de ser pessoalizada e passa para ser uma ética. No sentido de que, da mesma maneira que, enquanto supervisores, temos nossas supervisões e provavelmente por lá também não cometamos as mesmas violências que escutamos daqueles que nos procuram depois de muito perambular por aí. No fim, a supervisão interroga sim a prática, mas se houver ali, naquele momento, o espaço para que isso aconteça. Não para catalogar erros, mas para marcar, por exemplo, onde é que pode se ir de uma próxima vez, de um próximo encontro, de um próximo atendimento, no sentido de que construir antes faz parte também da análise textual que aquele caso apresenta para a gente. Acho que eu não gastei 25 minutos, Lorena, talvez nem 20, mas, bom, queria ouvir os demais também. Eu achei interessante sua fala, Raimundo. Principalmente quando você tocou a questão do fim, né? Eu estudo fim de análise, e aí você falou sobre haveria um fim de supervisão, porque não é incomum a gente encontrar analista falando, mas hoje em dia eu não preciso mais de supervisão, não, né? Hoje em dia já supervisionei bastante, já sei bastante, mas a O supervisão chat GPT, opa, a supervisão não é sobre esse saber, mas sobre a relação transferencial. Então a gente come bola, a gente está dentro da relação transferencial. Por isso que eu bati muito na tecla de alguém que está por fora. Não é só sobre essa relação do saber. Ah, eu já estudei muito, eu já tenho muitos anos de experiência. É claro que a gente não enrosca mais nas mesmas coisas, mas o aspecto transferencial vai ter que ser alguém por fora para analisar. E como que a gente vai saber se precisa, né? Se a gente não tá levando. Então, às vezes, o caso não tá andando, ou tá tendo algum problema que você não tá nem antevendo e que tem a ver com a transferência, mas que ele não tá sob supervisão para alguém falar, ó, vai tá dando ruim esse negócio aqui, né? Então tem esse ponto, não é só uma questão de um saber. Ah, eu já sei bastante, logo não preciso mais. Diga, Helder. Eu estou achando muito interessante essa reunião e muito necessária, porque a gente está trazendo a supervisão em supervisão, né?
Acho que isso é um detalhe interessante pensar no que a gente está tentando pensar aqui, criar aqui essa ideia. O foco que o Raimundo traz dessa ética, né, política dentro do processo da supervisão, acho que ninguém está pensando nisso desse jeito. E esse é um foco que a gente tem aqui também muito precioso, porque nós temos grupos de supervisão cada vez mais lotados, cada vez mais cheio de pessoas ali, numa situação, às vezes, de banalidade da supervisão, e às vezes até de uma supervisão superficial, correndo o risco de cair num trocadilho, alguma coisa horrível na fala, mas que não esquece, mas a gente perde a noção de que aquilo é um ato ético. E é isso o que o Raimundo me faz lembrar muito claramente, desse contexto de que aquilo dentro do, junto com os pares, é um ato ético tão importante quanto o que as pessoas fazem no setting terapêutico. E que acho que esse nosso encontro revela novos desdobramentos necessários e que teríamos que pensar com nós que estamos aqui, com as nossas experiências, e aprofundar tanto o contexto que a Lorena trabalha, né, e trouxe para a gente, como essas questões aprofundadas que o Raimundo traz dessa ética. Porque, como de repente supervisionando os perenes e algum dia supervisores, isso faz parte do nosso trabalho original, né? De pensar a psicanálise também como uma forma reveladora da relação entre as pessoas e não só clientes, mas analisando as pessoas, colegas, e que lugar é esse que a gente se coloca politicamente, de grupo, no mundo. Acho que é importante a gente pensar nisso também, né? Fico aqui tentando, muito motivado com essa conversa e com o privilégio de estarmos aqui hoje reunidos para isso. Já quero agradecer de antemão, Lorena, e nosso colega Raimundo, porque nos trouxe essas inquietações. Pelo menos eu estou extremamente ouvindo diferentes supervisões sobre isso. Já agradeço desde já. Só comentar um pouquinho da fala do Helder, para não deixar de comentar aqui, Kelly. Inclusive, não que essa conversa não fosse possível sem um contexto online, né? Mas estar aqui agora é uma sucessão de uma série de coisas que foram acontecendo. Até pouco tempo atrás, e infelizmente por um motivo não tão bom, né? Foi a pandemia, né? Isso era impensável. Era impensável, inclusive, colocar as questões que estamos colocando aqui. Talvez muito setorizados ali, escondidinhos, né? Felizmente somos muitos por hora. Não sei suficientes, mas somos muitos. Kelly. Eu vou só fazer um breve comentário isso que o Elder falou, é, desse aspecto político, né? Enfim, eu vou só soltar a bomba e a gente não vai conseguir discutir hoje, mas tem uma outra coisa que eu estudo, que eu gosto bastante, que é sobre democratização da formação do psicanalista, né? Eu faço parte de um coletivo que é o Ciranda de Psicanálise, e é uma das coisas que a gente tenta fazer por lá. Então, por um lado, tem uma tentativa de democratização, por exemplo, do espaço da supervisão, que tradicionalmente sempre foi e é um lugar caro de custear mesmo, como o Raimundo tinha comentado. E aí a gente entra nesses dilemas, que é como democratizar esse acesso, mas sem perder essas estruturas de rigor, de ética, de respeito à técnica. É um desafio, né? Então, como fazer com que esses grupos então funcionem, mas dentro de uma ética? Eu acho que essa é a preocupação. Não adianta democratizar a qualquer custo, que seria ser, não é nem democratização, seria uma fake democratização, tornar acessível algo que não é uma supervisão. Aí também não é democratizar. Democratizar é oferecer, então, a mesma qualidade dessa supervisão individual, cara, para as pessoas que estejam nesse grupo e paguem um valor simbólico. Né? Acho que é um. Abre também uma. Dá pra gente discutir um dia inteiro só sobre isso. A parte 2, tô brincando. Parte 2. Diga, Kelly. Eu ia justamente pegar o gancho do Helder e aí já puxando com o seu, que eu percebo, assim, e isso me preocupa bastante, assim, é uma coisa bem alarmante de como já está banalizado, né?
de como a ética parece que se perdeu nessa questão da supervisão, né? Parece que as pessoas estão vendo uma oportunidade, sabe, de ganhar dinheiro, de certa forma, dando supervisão, mas sem nenhuma ética, porque a pessoa começou. Gente, assim, quem sou eu para autorizar, né? Falar, bom, fulano não está apto, quem sou eu? Mas você percebe, a pessoa começou a estudar ontem e, tipo, tá dando supervisão. Aí você fala, oi. Então, né, tem essa questão que eu acho, igual o Helder falou, uma questão ética, porque é da mesma forma que a gente precisa tomar cuidado com a condução dos casos, com os nossos atendimentos, porque nós estamos lidando com a vida das pessoas, a supervisão está no mesmo lugar, né? Porque ali você tá, alguém, é isso que a gente está conversando, né? Alguém coloca você num lugar de suposto saber, não que você vá, né, se denominar nesse lugar, mas alguém direciona um saber para esse outro que eu procuro supervisão. E aí chega lá, né, se tem algo raso, de uma pessoa que não sabe nem. Então, assim, isso me preocupa bastante, né? E acho que, infelizmente, ficou algo banalizado. Então, é muito importante, né, igual a Lorena falou, da gente poder tornar, né, a supervisão algo acessível, né, para que a gente também possa continuar tendo supervisões e levando os nossos casos e tudo mais, mas sem esquecer do primordial que é a ética, né, que estamos lidando com a vida das pessoas, isso é muito sério e a gente tem que, enfim, estudar, 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 trocar, estarmos aqui juntos, né, falando sobre esse tema tão importante e ficar longe disso, né? Não entrar nisso, porque tá feio o negócio. E até pegando, né, o mote da nossa discussão, né, um dispositivo que interroga a prática, acho que tem tudo a ver isso que você falou, Kelly, com a gente se interrogar também, né, dos espaços que a gente está ocupando. Então, entender se eles nos servem, como eu coloquei, pensar que essa supervisão é nossa, e se aquele lugar está sendo de fato um lugar que ocupa função, que faz função de supervisão. E aí cada um precisa ir avaliando, né, o próprio percurso, o caminho que vem percorrendo e poder ponderar se, tá, pode ser, eu pago barato por esse espaço, mas eu estou fazendo supervisão dos meus casos? Eu estou fazendo aquilo que protege meus pacientes, como a gente pegou a citação? Eu estou fazendo aquilo que me ensina a ler melhor? Se não tiver, não é uma supervisão, né? E aí fica caro. Mesmo pagando barato, fica caro. Sai caro em todos os sentidos. Diga, Cecília. Até sem querer me estender, mas a fala da Kelly me acendeu algo assim, né? Que, ou seja, a gente tem duas, e falando em ética, né? Eu acho que é ético também quando a gente, como analista, está levando o nosso caso para o supervisor, né? Porque o paciente, ainda que ele não saiba o que é uma supervisão, se ele não tiver ligado à psicanálise, mas ele acredita que se você tiver alguma dúvida, enfim, né? Que tem alguém te auxiliando, que você não está trabalhando só, né? Então, eu acho que você tem duas, acho que a gente tem duas situações muito latentes. Tanto o analista que, eu não faço supervisão, quando dá um BO eu procuro alguém, né? Quando tem um caso assim mais complicado, eu procuro alguém. Quanto espaços que se dizem, estudos de caso com viés de supervisão, por exemplo, né? Ou vamos falar sobre um caso. E aí você tem 40 pessoas ouvindo ali, às vezes 30 e cada um dando um pitaco. Isso não é uma supervisão, né? Cada um dá uma opinião e você tem uma salada de opiniões, o analista às vezes sai mais confuso do que entrou. E fora que a gente não tem essa coisa da confidência daquilo com o nosso paciente ele está trazendo para a gente na clínica, né? Eu acho que ele não quer que 40 pessoas o ouçam, por exemplo. Então, assim, a gente tem os dois lados, tanto o que não faz, né? Quanto essas pessoas que, não, é uma supervisão. Não, não é, né? Porque é um pitaco que cada um está dando ali uma opinião. Sim. Diga, E Kelly. sabe o que eu ia falar? Que essas pessoas que estão usando isso como uma oportunidade e tal, eu percebo que, assim, não só tá perdida, como tem muita gente perdida no rolê e que vai junto, né? Tipo assim, porque é um perdido que atrai um monte de gente perdida, sabe, sabe assim? E aí, então, assim, eu acho que quem tá ali, de certa forma, se esforçando em estudar, percebe e fica longe disso. Mas tem muita gente perdida no rolê, entendeu? Que aí cai nisso. E aí, quando você vê, você fala, gente, aí vai misturar psicanálise com outra coisa, entendeu? Aí faz aquela salada, né? Então, é isso.
E aí reforça a importância de estar discutindo, né, de abrir esse tema, de falar sobre isso, senão fica um negócio meio obscuro ali. Eu não sei com quem o Raimundo faz supervisão, não sei nem se ele faz, ninguém fala sobre isso, fica igual um negócio de análise, né? Então é bom a gente trocar, ou, poxa, eu fiz uma supervisão muito bacana ali com fulano, né? Tem essa indicação aí que fulano é bacana. Então isso faz parte também dessas trocas. Sim, com toda certeza, né? E é fora do lugar de atestar que faz com cicrano, o cicrano, a cicrana, né? Mas Isso. que Mas tá fazendo a o formação. trabalho aconteceu ali. Isso, Exato. isso. Vamos nessa para o pessoal poder jantar? Muito bom, obrigada, viu, gente? Muito bom, Sim, Lorena. por favor, né? Obrigada, viu, gente? Foi Nossa, ótimo o encontro. Tá, obrigada. Ó, muito a obrigado. voz deu, ó. E quero esperar, de repente, um segundo momento com Parte novos 2. temas, parte 2, porque isso aqui vai dar uma mudança na cabeça da galera. Obrigado, viu? Espalhem Espero. a palavra, Ildes. Tchau, Obrigada, gente. gente. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite.